A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos começar um estudo em Bereshit sobre a palavra de Deus como um agente da criação. Para quem não está familiarizado com o hebraico, Bereshit é uma expressão que significa no princípio. E também é a maneira como é conhecido o livro de Gênesis. Em português, Gênesis, em hebraico, Bereshit. Então, no hebraico, o primeiro versículo da Bíblia fica Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit é uma palavra formada pela preposição be, um prefixo que significa em, no ou na, e a raiz reshit, que significa cabeça ou início. Grave essa informação, cabeça ou início. E o estudo de hoje é uma proposta de análise da literatura neotestamentária e também da literatura rabínica, para aprofundar no que o Criador está querendo nos mostrar ao inspirar o relato da criação através da vida de Moshe, ou Moisés. Vamos lá. Se você fazer uma leitura sequencial aí do Gênesis, você vai ver que o mundo ele foi criado pela palavra de Deus. Isso ganha bastante destaque quando você percebe que ele vai falando: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Haja luzeiros no céu para controlar o dia e a noite. Então, dá para perceber que Deus ele usou da palavra para criar o mundo. Porém, a palavra de Deus como agente da criação é algo um pouco mais profundo. E vamos começar aqui pelo livro de Provérbios. No capítulo 8, nós temos uma meditação profunda que foi feita a respeito da sabedoria. Em hebraico, Hokmah. E essa sabedoria, ela é atrelada também, ela é tratada como um participante da criação. Destaque aqui para o versículo 30. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto, era a cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele. Se você perguntar para qualquer rabino, ele vai dizer que o capítulo 8 de Provérbios está falando também sobre a Torá, sobre a palavra de Deus. Por que ele faz essa associação? Por que é feita essa associação? Por diversos motivos. E um deles está aqui no Salmo 19. O Salmo 19 é um dos principais responsáveis por criar a relação entre a sabedoria divina e a Torá, palavra de Deus. Destaque aqui: a lei do Senhor é perfeita, a Torá do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a Torá ela concede sabedoria para os que leem e guardam os seus mandamentos. Por isso, uma leitura do capítulo 8 de Provérbios é associada à Torá entre os rabinos e pelos cristãos comumente associado ao Logos, conceito que nós já vamos entrar. Mas antes disso, eu preciso mostrar um outro conceito no aramaico, a Memra de Yahvé. Né? Para quem não sabe, o Targum, os Targumim, na verdade, eles são traduções e interpretações judaicas do Taná, ou como alguns conhecem, Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E já estava em uso no primeiro século. E lá aparece esse termo Memra do Senhor, palavra do Senhor. Inclusive no relato da criação é utilizado. Essa ideia de Memra, ela tem um conceito de palavra personificada, como se fosse uma emanação daquele que está falando, como se fosse a essência daquele que está falando. Então a Memra do Senhor, ela tem esse papel criador, ela é um agente criador. Participou quando estava dizendo haja luz, quando estava dizendo haja separação. A Memra de Yahvé estava participando. E essa Memra de Yahvé é o pano de fundo para o prólogo do Evangelho de João. Mas antes disso, antes da gente entrar lá no texto de João, mais uma coisa aqui deve ser destacada. No Midrash Bereshit Rabbah, encontramos o ensino rabínico que o nome do Messias precede a criação do mundo. E a justificativa se encontra no livro dos Salmos. O Senhor permanecerá
o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Aqui é bastante interessante, porque no Midrash Bereshit Rabbah, ele vai chegar a um ponto, logo no começo, né, se eu não me engano é 1:4, ele vai chegar ao ponto em que ele diz que 6 coisas, né, eu sei que tem algumas pessoas que falam 7, mas aonde eu li, a fonte que eu li, trazia 6. 6 coisas foram criadas, né? E aí eu vou tentar citar de cabeça aqui. O trono da glória foi criado antes da criação, de fato. Os patriarcas de Israel. Na verdade, os patriarcas de Israel não é bem que foram criados, mas é como se Deus já contemplasse os patriarcas e a nação de Israel antes mesmo da criação. E o nome do Messias. O nome do Messias é citado também como algo que já existia. E aí também podemos ver no Midrash Tehillim do hebraico é Salmos, que no Salmo 2, né, se você ler, você vai ver que é realmente um salmo messiânico. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2, versículo 7, na versão Almeida. Esse Salmo 2, como eu disse, você pode ver que tem uma entonação messiânica muito forte. E esse versículo que fala sobre a geração, fala sobre a proclamação do Senhor para o Senhor, esse jogo de palavras acontece, os comentaristas aí do Midrash Tehillim colocaram para antes da criação. Então, antes da criação, a nomeação do Messias também já havia ocorrido. Por que eu estou falando isso? Porque agora sim nós vamos entrar aqui no relato neotestamentário. Yeshua, o primogênito da criação. Qual que é o ensino apostólico a respeito de Jesus? João traz aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui, no grego, aparece a palavra logos. Logos está associado, como eu falei, a memra. Memra seria uma palavra em aramaico e logos uma palavra em grego, mas o conceito de ser a palavra de Deus como um agente da criação é o mesmo. E também o apóstolo Paulo traz em Colossenses um ensino, dizendo assim, o qual, se tratando de Yeshua, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, ou em algumas outras traduções, primazia. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele está falando que Yeshua, o Messias, ele é o primogênito de toda a criação. Antes mesmo da criação em si, ele já estava lá. Ele é antes de todas as coisas. Uma ideia que, se você mostrar no Colossenses, somente a carta aos Colossenses, e dizer que é a carta aos Colossenses, talvez algumas pessoas vão rejeitar, dizer, não, isso é um ensino cristão, tal, aí vai dizer trinitário, enfim. Mas é um conceito que o nome do Messias já havia sido escolhido antes da criação do mundo, de que a nomeação do Messias já havia ocorrido antes da criação do mundo, está aqui. É uma ideia rabínica. E, de fato, Saulo, ou Paulo, era um grande rabino que conhecia muito bem tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Então, nós podemos ver aqui que ele entendeu, junto com
João e Yohanan, que Yeshua, o Messias, foi o agente, era a palavra de Deus, era o Logos, o Memra de Yahvé, e estava na criação, foi o agente da criação, por meio de quem tudo se fez. Tudo foi feito para ele e por ele. Bendito seja o seu nome. Eu espero que você tenha sido muito abençoado por esse estudo. Se de alguma forma falou com você, se de alguma forma esclareceu alguma coisa, eu te peço que deixe o like, que comente aqui embaixo e se inscreva no canal, que em breve eu postarei mais estudos. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até a próxima.